nos últimos anos, o Nassif também presenciou isso, há uma política de contratar jornalistas que têm um pensamento mais conservador, mais afinado. E acaba sendo uma coisa que retroalimenta também. Às vezes o jornalista é mais realista do que o rei. Lá nos Estados Unidos, eu vi a cobertura que a CNN fez, por exemplo, do Biden e do Trump, havia um relativo equilíbrio no sentido de diversidade de opiniões. A CNN até batia bastante no Trump lá, entendeu, né, que numa democracia, que é outro aspecto, que a imprensa brasileira, ela não é uma imprensa que gosta muito da democracia, não. As empresas de comunicação, elas funcionam como corporações jesuíticas, assim, elas são quase militares, assim, tem um ordenamento ali que muitas vezes é conservador. E é preciso argumento, apuração, para fazer frente a isso daí. Por exemplo, no segundo turno de 2018, a TV Globo estava cobrando do Haddad e do Bolsonaro respeito à democracia, né, a tal falsa equivalência, como se você precisasse cobrar de um candidato, de um partido que sofreu um golpe parlamentar, o respeito à democracia, no mesmo nível que você tem que cobrar de um deputado federal que fez uma carreira inteira defendendo a ditadura e ditadores. A gente vê isso até hoje, né, na falsa equivalência que você citou, que a Esther também comentou, que você citou, João, por exemplo, na questão da política externa, né, de tentar fazer uma equivalência entre uma política externa que era respeitada, a do Lula, do Celso Amorim. A Dilma depois não gostava muito dessa área, ela meio que não deu muita bola para essa área. Mas a política externa do PT é uma política externa respeitável, que trouxe projeção geopolítica para o Brasil. A do Bolsonaro, não dá para comparar as duas coisas, né? Porque aí entra uma discussão sobre que papel que os veículos de comunicação e os jornalistas têm que ter numa democracia. Eu, por exemplo, eu cobri diretamente como presidentes, né, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, o Temer. O Bolsonaro, eu estava no ano passado, eu não tive vontade de fazer uma cobertura, de ir lá para o Planalto, pedir conversas com o Bolsonaro, e no primeiro dia, no dia da posse dele, eu falei, é o cidadão mais despreparado a ocupar a cadeira de presidente da República, isso vai dar errado. Ele não merece respeito. Eu acho que a questão democrática ela tem que ser um corte para nós, jornalistas, e para os veículos de imprensa. A imprensa americana entendeu isso em relação ao Trump. Né, quando ficam falando da estratégia de frente ampla dos democratas, que o Biden é um moderado, mas o Biden não votou no Trump. Né? Não foi um dissidente democrata que votou no Trump. Como nós temos hoje aqui esses democratas de pandemia que não querem fazer uma autocrítica pelo voto que eles deram ao Bolsonaro, seja diretamente, como é o caso do Luciano Huck, seja o Dória, que se arrependeu, deu uma entrevista dizendo que não votaria de novo no Bolsonaro, até fez uma autocrítica em relação a isso, seja em quem, diante do Haddad e do Bolsonaro, optou por um voto nulo, estava ajudando o Bolsonaro, sabe disso. Os jornalistas que fizeram isso, os políticos que fizeram isso, sabem que o efeito concreto foi esse. Então, eu decidi adotar em relação ao Bolsonaro uma atitude muito crítica e muito dura de apontar o que ele é. Né? Ele é um autoritário, ele é um golpista, ele é um genocida, esses ministros militares dele tem uma mentalidade golpista, é um absurdo o ministro da Defesa mentir e dizer que a ditadura militar pacificou o Brasil, como é um absurdo ouvir jornalista, né, lembrar hoje do Pedro Bial falando em contragolpe. Jornalista que fala em contragolpe, em revolução, em regime militar, está defendendo a ditadura, né? Não está criticando um golpe militar que está numa ditadura de 21 anos no Brasil. Então, no momento do governo Bolsonaro, acho que a imprensa tinha que ter mais clareza sobre o papel que ela deveria exercer. Mas ela adorou o papel de superministro do Moro, do Guedes, achou que o Moro, aquele punitivismo tosco dele, incompetente como ministro da Justiça, não conseguiu aprovar o pacote dele no Congresso, não sabia nem executar o orçamento, e o Guedes é outro, fundiu o planejamento com fazenda, com indústria e comércio, trouxe previdência, o Nassif sabe melhor do que eu, a Esther também, você também sabe, né? Ou seja, a fazenda está no sentido de controle de gasto, o planejamento planeja o gasto, o indústria e comércio é das pressões dos empresários para poder... É uma confusão danada, ele reúne tudo aquilo, não entende nada de política pública e é um incompetente, mas a imprensa ama o Guedes e fica até hoje tratando, né, dizendo que o problema é que ele não foi ortodoxo o suficiente. O diagnóstico do Guedes é esse, quando eles ficam falando da questão heterodoxia, assim, não foi ortodoxo o suficiente, não foi liberal o suficiente, mas enfim,